Salve atinados e atinadas, sejam muito bem-vindos. Esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um parceiro do grupo DDD53 e estamos gravando aqui no Alma Studios. Diversas possibilidades, podcast, gravação de curso, videoaula, produção de conteúdo, foto, tem tudo aqui no Alma. Então, fica ligado no estúdio que é um sucesso. Quero começar agradecendo os nossos apoiadores, que é a Zó Cervejaria, que é nossa parceira desde as ideias iniciais desse podcast. Até antes de existir. E a Lacute Pizzas, que está sempre conosco aqui. Se você gostou, se viu já o Tino no Instagram, em outras redes sociais, se está escutando no Spotify, no Deezer, no Apple Music, ou até mesmo se tá vendo esse vídeo no YouTube e ainda não seguiu o nosso canal, então deixa o seu like aqui no canal, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe com os amigos e também tá aparecendo um arroba aqui na sua tela e esse arroba tá levando você para o Instagram. Um arroba, é verdade. Um QR Code aqui na tela que vai levar você para o Instagram e lá a gente divulga muitos cortes bem legais já dos vídeos produzidos aqui, dos assuntos que a gente já falou sobre economia criativa e a gente faz isso com muito amor e a gente espera que vocês todos estejam gostando. E hoje é um assunto que eu gosto muito, né? Eu não tenho como falar porque eu sou um cervejeiro de carteirinha. O assunto de hoje é cerveja criativa. É o nosso tema. Então a gente vai falar de como comunicar de forma criativa, tradição e inovação, mulher tem espaço dentro do mundo da cerveja, dica para harmonizar uma cerveja. E a gente tá com os mestres aqui. Aqui, assim, ó. Primeiro, nossa Natália Cruz. A Natália é advogada por formação, com especialização em direito empresarial. Ela é gerente operacional da Zó Cervejaria, nossa apoiadora desde o primeiro programa. A Natália, gente, essa menina, mulher aqui, que comprou a ideia do TinoCast. E ela tá aqui conosco desde o começo e ela é apaixonada por livros. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma frase de impacto. Ninguém gosta de ser maltratado. E o meu arroba é Cavalheiro Nath. Que isso, chegou chegando. Vamos tratá-la bem. Eu tenho também o prazer de anunciar um dos nossos convidados, Sadi Homrich. O Sadi é de Porto Alegre, agora é cidadão pelotense também. Conterrâneo. O Sadi é baterista do Nenhum de Nós, engenheiro desde 89 e cervejeiro caseiro há 40 anos. Idealizador da Quinzena Gastronômica de Pelotas, que esse ano está na sua 10ª edição. Atualmente faz parte do conselho editorial da revista Cerveja e escreve a coluna Palavra do Burgomestre. Seja bem-vindo, Sadi. Muito obrigado pelo convite. Que a fonte nunca seque. @Burgomestre Sadi. Nunca secará. Espero que não. Hoje também aqui conosco o nosso co-host, Daniel Cuca. Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. @Cuca em comum. A minha frase é: eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. @Alan Miguel Gonçalves. Gente, esse é um tema que é ligado à gastronomia, mas é ligado muito também à criatividade, que é não só no criar a cerveja, né, mas também no comunicar, né, a cerveja. E a gente vai falar bastante sobre gastronomia alinhada à cerveja e esse mundo criativo, assim. Deixa eu perguntar, quais são os desafios, Natália, hoje, dentro das Zós, para comunicar e expandir cada vez mais essa cerveja para o mercado local? Vocês já estão em diversos negócios, diversas empresas, mas quais são esses desafios criativos que vocês têm hoje lá? A gente agora passou por uma mudança... Agora não, né? Faz mais de um ano que a gente está passando por uma mudança total dentro da cervejaria. Acho que a gente precisou se reinventar já muitas vezes. E a comunicação... A parte mais difícil foi saber onde a gente estava errando, na verdade, nessa comunicação, né? E eu não digo errando, né? Era para quem que a gente queria comunicar e para quem que a gente estava comunicando.
Em quem que a gente queria chegar e em quem que a gente estava chegando. Ou não estava, né? Na verdade. Então, assim, a gente fez uma modificação total, a gente simplificou muito a marca, a gente simplificou o conceito da cervejaria e o maior desafio foi entender isso, né? Entender que a gente tinha uma marca que era um pouco confusa, que tinha uma razão social, que tinham mais 2 marcas dentro da cervejaria que não tinham nada a ver com o nome da razão social, e aí a gente precisou ir enxugando isso, e hoje, o nosso maior desafio hoje é fazer as pessoas entenderem que sim, a cervejaria ainda é o Chopp 35, mas ela mudou o nome, mudou o conceito, mudou... enxugou, assim, a gente tá fazendo os produtos que as pessoas mais gostaram durante todos esses anos, os produtos que as pessoas mais procuram, então é isso, assim, a gente tinha um portfólio enorme de cervejas, então a gente acabou cortando muita coisa, a gente começou lá atrás com, por exemplo, a gente tinha uma venda absurda em cervejas de trigo. Então hoje a gente não produz mais a cerveja de trigo porque houve uma mudança de comportamento em determinado momento, e as pessoas foram conhecendo outras cervejas e outros sabores, né? E aí elas meio que... Essa cerveja meio que parou, assim, de ser procurada, assim. Ainda tem pessoas que gostam, e eu gosto muito, mas assim, não que justifique uma produção de 2.000, 4.000, 5.000, 8.000 litros por mês, que é o que, né, o que serve para comercializar. Então, entender isso, que até onde a gente foi fazendo cerveja por diversão, e onde que começava o negócio, e com quem que a gente queria comunicar, e quem que a gente queria atingir, e o que essa pessoa queria tomar, sabe? E esse é ainda o nosso maior desafio, e acompanhar isso é um desafio diário, porque isso muda do ano pro comportamento, outro. Porque é muita influência externa por muitos fatores. Muda, assim... A onda da cerveja de trigo, né? Uns anos atrás, agora... Isso tem a ver também com estar em supermercado, que vocês estão em supermercado, né? Faz parte dessa mudança? Sim, completamente. Nós, no início, assim, o início da cervejaria, a ideia inicial da cervejaria era o beba local, o beba bem, o beba local e o beba aqui, né? Só, assim, aqui na cervejaria que eu digo, né? Porque a gente tá aqui no mesmo prédio. Mas então a gente tinha uma loja que era uma conveniência cervejeira, que as pessoas vinham para buscar o produto, e a gente queria ter um produto tão bom, que as pessoas não precisassem ver propagandas para procurar esse produto, que elas viessem até aqui porque elas queriam realmente tomar as osmas sem influência externa nenhuma, assim, seria uma venda completamente orgânica, assim. E a gente veio com esse comportamento até um certo ponto, até ver que para justificar um negócio desse tamanho, porque não sei se todos aqui conhecem a cervejaria, mas a cervejaria é enorme, assim, né? E foi um investimento muito grande, então a gente viu que a gente precisava também buscar pessoas, e que o produto por si só se vende, mas que a gente também precisa mostrar que a gente tem interesse em vender ele, sabe? Quanto que vocês produzem por mês e qual é a capacidade? Hoje a gente está próximo a 10.000 litros por mês. A capacidade é de triplicar a gente tem capacidade para triplicar o volume. É entender, né? De mercado e demanda, né? Se tem demanda, triplica. Senão, no início a gente tinha uma produção ali de 3.000, 4.000 litros, assim. Então, a gente já teve um certo crescimento, né? E mesmo com esse período, eu sempre falo da pandemia, apesar de ser um clichê hoje para muita gente, mas para nós não é, sabe? A gente vem... colhendo os frutos dessa época até hoje, né? E nem todos são bons, e assim. E as cheias também. Mas a gente aqui não foi tão, né? Nessa de Porto Alegre, é estado de espírito. Assim. Fica com o marido pra sair, pra fazer festa, beber. Não, não tem motivo pra comemorar, né? Não, E a pandemia foi meio que um divisor de águas, assim. Pra nós, assim. Sadi, deixa eu te perguntar. Tu é um cara que passou por diversos
diversas tendências nesse mercado cervejeiro, né? São 40 anos aí quando não se falava tanto em cerveja artesanal, era muito nichado, né? Já percebe uma tendência de comportamento, já percebe uma tendência de que sai mais, o que não sai. Como que tu percebe essa onda da cerveja agora também? O que te motivou a ser cervejeiro? A cerveja sempre foi o lubrificante social da família. Né? Ainda que não se bebesse todos os dias, nem todo fim de semana, era nas festas mesmo. E o meu avô já, quando encontrava uma cerveja diferente, quando tinha a Pérola de Caxias, e ele guardava para um aniversário dele. Quando ele achava a Serra Malte de Getúlio, ele guardava para o Natal. E então a gente, aos poucos, eu sempre tive uma relação com aroma, paladar, de memorizar essa questão sensorial, que é ligada à experiência, né? Ou seja, tu te abrir para provar as coisas e senti-las distintas. Coca e Pepsi é igual. Não é nada, nunca foi, né? Água mineral não é igual. É só perceber. Então, a água da Pedra da Fruc é muito boa. Queria dizer, pra mim alô Fruc. E é muito boa mesmo. Né? E sabia que um período ela foi responsável por não vou dizer, é muito forte o termo salvação, mas ela ajudou muito a Fruc a superar algumas dificuldades comerciais. Com a água da Pedra. Nossa, mas isso aí é caso para quando convidarem alguém da Fruc. Alô, aqui. Pessoal da Fruc. Não é pra... Mas é que eu quero dizer que tudo tem essa nuance. E aí eu comecei a curtir cerveja, ainda jovem, bebíamos antes dos 18 anos, todo mundo sabe disso. Né? E na época eu já notava a diferença entre a Brahma de Passo Fundo e a Brahma de Porto Alegre. Tomava Brahma, a Antártica de Joinville era diferente da Antártica de Montenegro. E assim, aos poucos, e daqui a pouco eu me deparei com o momento de fazer um vestibular e curti a química. Minha família, todo mundo era engenheiro, então fiz engenharia química. Fui visitar o polo petroquímico, que era uma possibilidade, né, de campo de trabalho muito grande, no início dos anos 80, eu entrei em 81 na faculdade. Fui no polo petroquímico e senti aqueles odores de solventes, chileno, benzeno, tolueno, aquelas coisas. Digo, não vou ser feliz aqui. Sempre fui bem sensível ao aroma. E logo depois teve uma visita técnica numa cervejaria. Uma cervejaria na Unidade Continental, onde hoje em Porto Alegre, o pessoal deve conhecer o Shopping Total. Sim. Era linda aquela cervejaria. E digo, aqui estou no meu habitat natural. E aí comecei a pesquisar um pouco mais e digo, não, dá para fazer em casa. Aí tinha umas receitas dos antepassados aqui, todo mundo, se for procurar, tem um tio-avô, um avô que fez cerveja em algum momento aqui ou na colônia. E aí começou, uma cerveja completamente esquisita. Mas comecei a fazer, e aí fiquei interessado nisso, e a banda veio vindo junto, porque nós éramos amigos de colégio, fomos para a faculdade. Quando a banda se estabeleceu e começou a viajar pelo Brasil, eu comecei a ver, em Corumbá tem uma cervejaria, vou lá visitar. Em Caçador tem uma cervejaria, tem show lá, vou lá visitar. E comecei a conhecer essa diversidade que tinha antes da tomada de mercado exclusivo de Ambev. Ainda tinha cervejarias familiares que ainda tinha... claro, aqui em Pelotas, por exemplo, né, haviam duas grandes cervejarias que foram absorvidas pela Brahma nos anos 40 ainda, mas... na virada do século XIX para o XX, no estado tinham mais de uma centena de cervejarias. Isso foi sendo absorvido. Então, chegou em 1995, 96, tinha os doidos fazendo cerveja, que nem eu, que nem tinha uns caras lá em Timbó, tinha outro em Ribeirão Preto, enfim, Blumenau. E aí o Dado Beer pegou e transformou isso em business. Então ele foi aos Estados Unidos, viu que lá havia uma renascença cervejeira, ou seja, os americanos encheram o saco de tomar cerveja aguinha, que é o que se transformou, a cerveja, a Pilsen germânica, foi adaptada para lugares quentes, com um litoral, muita praia, e foram fazendo ela cada vez com menos sabor,
mantendo o teor alcoólico, que era vetor de álcool. Então a galera ficava bebendo, quase sem sabor, e os americanos, não, peraí, mas na Alemanha tem cerveja melhor, na Bélgica tem cerveja melhor, na Inglaterra, começaram a clonar essas cervejas, dando uma personalidade muito mais forte, porque eles tinham alguns insumos, né, diferenciados. E aí, quando eles começaram, o Dado Beer viu isso, começou a fazer uma cerveja, e aí o Brasil entendeu que isso era negócio, mas eu já estava nessa vibe, né? Então aí eu fico sendo meio decano na história da cerveja. E então, assim, é fundamental entender a orientação do teu cliente. Falando em cerveja de trigo, me lembro quando na década de 90 a Beer & Wein importou a primeira Erdinger, porque até um tempo nós tínhamos uma reserva de mercado, não podia importar nada. Collor é que abriu. Quando o Collor abriu, que eu comecei a conhecer cerveja importada. Porque não existia. De trigo eu nunca tinha tomado na vida. Mas começou a aparecer e aí a Erdinger veio. Era um copo lindo, um copázio alto. Nossa, quem fazia nunca viu, copo, né? Todo mundo. Aquele serviço que aí tinha que pegar a levedura que ficava para deixar ela com o corpo adequado. Uhum. E isso, tu ia no restaurante, uma pessoa pedia... A mesa do lado eu também quero, a mesa do outro lado eu também quero. E foi a primeira cerveja a sair da caixa, né? Sair da Pilsen, né? Do Pilsão, o pessoal fala, foi a cerveja de trigo. E ela foi, assim, por muitos anos a segunda opção. E agora, com o tempo, ela passou o bastão para a IPA. A IPA, hoje, ou similares, é que tomam esse lugar, tipo assim, eu gosto de tomar Pilsen, eu quero tomar a tarde inteira e não quero compromisso. A IPA já não é bem nessa vibe, mas tu sai na night, pô, se tu souber tomar uma IPA, tu vai ter muito prazer. Mas, assim, ó, tem que entender o que o teu público quer. E tu não pode definir isso, é o público que define. E quando tu é o público, tem que entender que tu vai tomar uma cerveja leve a tarde inteira, ou tu vai tomar uma cerveja melhor pra dar um rolê mais prazeroso, de sentir sabor, aroma, eu acho... eu sempre falo, assim, quando as pessoas vêm até a gente pra perguntar sobre eventos, eu tenho um casamento e tal, mas eu gostaria de uma cerveja melhor, porque eu adoro a cerveja de vocês, mas eu gosto muito da IPA e da APA. Eu sempre dou a dica ali de colocar uma American Lager, uma das lagers, né? Uma Pilsen, uma American Lager, ou uma Munich Helles, talvez, porque elas são mais democráticas. Perfeito. Né? Eu sempre uso essa palavra, assim, elas são mais democráticas. Tu não pode ter duas torneiras. Isso. Que seja uma lager. E aí coloca ali uma de... A gente fez um evento juntos, né? Que tu era fotógrafo. E aí eu coloquei 2 torneiras de APA naquele casamento. E tinham 3 de American Lager. Tava incrível. Aquele então, elas são... Sim. E a Pilsen e a American Lager, elas são muito similares. Mas a American Lager ainda tem esse... punch de artesanal, sabe? A Pilsen é bem leve, a nossa, no caso, né? É muito leve e a American Lager, pra quem quer botar artesanal, sempre acaba optando por ela, assim. As pessoas, geralmente, que não conhecem muito, né? Que são só consumidores e não estudam, elas têm uma dificuldade de entender essa variedade toda e de escolher aquelas que elas querem tomar no momento ali. Né? Então, elas pedem orientação pro cara que tá servindo, pro cara que tá nas torneiras e tal. Vamos fazer um serviço aqui e explicar brevemente, de uma forma bem concisa, essa diferença entre as ale e as lager. O Matheus, inclusive, me xinga muitas vezes porque eu simplifico demais, tá? Mas é que eu sempre vou pelo gosto da pessoa. Eu na hora de vender, eu sempre pergunto, tu gosta de cerveja forte ou fraca? É igual o café, porque o café tem a mesma onda, porque são diversos aromas e sabores, mas aí a pessoa... Eu vi hoje, ali na cervejaria Café, um cliente chegou e disse, eu gosto de café forte. Então é a torra escura. Sim. Pronto. Porque é que é isso, entende? Se tu for entrar muito nessa seara, por exemplo, uma Bock é uma lager. Eu ia complementar isso.
muita gente pega uma sensação, por exemplo, de amargor, não é de lúpulo, que é do malte torrado, como uma Guinness, por exemplo, e acha que ela é encorpada. A Guinness não tem corpo nenhum. Mas a pessoa que está tomando não é obrigada a saber isso. Ela tem que gostar ou não. Então, Exatamente. é legal. Se tu dá a dica se é forte ou fraca, não tem a ver com ale ou lager. Mas por que tu tem que saber se é ale ou lager? Tu tem que saber, tem que gostar de tomar. Né? Então, assim, eu sempre falo que Deus criou o mundo e a ale veio junto. Tá? Exatamente. Veio junto, porque ela começou... ela não tinha nem nome ainda, né? Quando ela surgiu, óbvio, ela nem era cerveja ainda. Porque a nossa biota, a nossa fauna microbiológica é formada de levedura por tudo que é canto. Essa samambaia tem levedura, no teu bigode tem levedura. Eu não vou falar, não vou falar em outras partes. Isso aqui é tudo das nossas. Mas então, quando as bebidas começaram a fermentar, né, elas eram totalmente naturais. Aí, com o tempo, e muito erro e acerto, lá pelas tantas descobriram uma maneira de dominar um pouco mais essa reprodução. E aí, sim, se conseguiu transformar a cerveja numa coisa um pouco, que eu brinco, quase hospitalar, que é a cerveja germânica, que ela tem um cuidado com asepsia, com coisa, que é muito engraçado, que na Bélgica até hoje fazem a cerveja do mesmo jeito, no sótão cheio de teia de aranha e de pó e tudo mais. E na Alemanha é como se fosse maturam em barril de carvalho. Isso. Uma das coisas que você... Tem uma história, então já pode, vai. Tem uma cervejaria nos arredores de Bruxelas, que é Dreifontein, né? Na língua deles, ou Dreifontein. Enfim, e ela é uma cerveja, naquela região faz essa cerveja assim, faz uma cerveja igual a qualquer outra, só que em vez de pegar uma levedura que foi desenvolvida por um laboratório, não, eles deixam o mundo agir, o mundo deles. Aquilo ali é uma microbiota. E aquilo ali acontece. É o terroir deles. É o terroir deles, perfeito. E aí isso gera uma cerveja mais ácida, né? Uma cerveja que demora mais para concluir a fermentação e tudo mais, que é o estilo Lambic, que se qualquer um de nós tomar agora, vai achar que é melhor usar para temperar a salada, uma primeira vez. É o que chamam de sour agora? Não? A cerveja que não deu certo? A Lambic é quase isso. Ela tem uma acidez muito comum a agregar frutas, né? Uhum. E aí eu estava lá com o Armand faleceu na pandemia, e ele... comentando que deu muita risada quando chegou uma missão da Heineken com 6 cervejeiros, que as cervejarias grandes começaram a prospectar pequenas cervejarias famosas para ir comprando, como fizeram com vários, né? E aí diz que eles ficou explicando para os caras da Heineken, que é uma cerveja mesmo sendo holandesa, de DNA, né, germânico, e aí explicando da história das leveduras, aquele lugar que tinha pó, que tinha teia de aranha, a clarabóia aberta entrando, os ventos alísios, as plantações de cereja. Daqui a pouco um é cervejeiro da Heineken cutuca o outro. A gente vai ser obrigado a tomar isso aí? É a antítese do que eles faziam. Totalmente. Então é isso. Existe hoje, né, como tu falou. Como é que tu vai escolher? Tem mais de 200 subestilos de cerveja. Então, se alguém me fala assim, eu não gosto de cerveja, digo, tu não conhece ainda aquela que tu gosta. Então, é isso. Eu quero dizer uma coisa, para que importa o consumidor saber tudo isso que eu falei agora? Se tomar cerveja e não gostar, não faz a menor diferença, né? Na maioria das vezes. Mas eu, aqui na loja, eu encontro bastante gente interessada, assim. Sim. E durante lá, 6, 7 anos atrás, antes de eu entrar na cervejaria, eu lembro que eu tive a minha inicialização na cerveja artesanal. E a minha inicialização foi através da cerveja de trigo. Claro. Então, eu acredito que há uns 10 anos atrás ali, a gente estava começando a surfar essa onda aqui no Brasil, e principalmente aqui em Pelotas, que é onde eu conheço, enfim.
Então, era uma coisa que a gente gostava, a gente via que era muito melhor do que a cerveja comercial, né? Normal, industrializada. Mas não sabia muito ainda do que gostava, o que, né? O que, né? E aí, isso foi tomando enfim, foi tomando conta da minha vida, assim, como Natália. Eu tomava uma Brahma e eu já não, sabe? Não quero. Aí a gente ia em barzinho que tinha na torneira, a gente ia, a gente comprava elas engarrafadas, tinha algumas cervejarias já aqui na cidade. Foi onde eu conheci, na época ainda, o Chopp 35 e comecei a fazer freela ali. E aí entrei nesse mundo totalmente, comecei a tomar IPA, assim. Então isso que o Sadi falou, que as pessoas começavam pela de trigo e aí foram evoluindo e hoje a IPA é essa... né, o resultado, digamos assim, dessa cerveja é muito comum, mas as pessoas querem saber. As pessoas, muitas querem saber. Sim, assim. porque curiosas, elas olham para um painel com 30 tipos. Exato. E elas têm que se guiar, né? Isso. Ou elas provam todas para descobrir qual que elas gostam, ou elas têm alguma E eu ouço muito elas... isso ali. Eu gosto muito da de trigo, então qual que é a mais parecida? Tipo, não tem. A gente fala de experiência e a Erdinger, né? A cerveja. Sim. Foi uma das pioneiras aí nessa experiência. Com base também nessa ideia de experiência, a gente tem um conceito de experiência hoje. Ao longo do processo da cerveja, a gente teve diversos experimentos, até os cervejeiros da Heineken dizer que vão experimentar essa cerveja é um tipo de experiência. Claro que é. Né? O que, até com base nas experiências, te levou a harmonizar e a trazer essas sensações com base na cerveja com outros caminhos. Me conta um pouquinho desse... Até hoje tu faz cursos? Como que funciona das tuas harmonizações? Então, eu desde há muitos anos eu sou chamado para dar aulas em diversas instituições, cursos e tudo mais. Faço palestra, faço degustações, né, a cerveja de trigo já foi o primeiro Y, porque ela é uma ale, né? Então ela foi o primeiro Y que teve, né? E a jogada é a seguinte: a partir do momento que a gente começou a ter essa paixão pela cerveja, a gente queria que ela tomasse, não é tomar um lugar, mas que ela dividisse espaço com as bebidas mais nobres, né? Sabe que tem uma história que eu não sei se isso é comprovado, mas uma das nomenclaturas dos povos bárbaros é o seguinte: os romanos tomavam vinho e os bárbaros cerveja. Eu já ouvi isso. Não é? Ou seja, porque os bárbaros eram de regiões onde havia cereal, não havia uva. Então eles faziam cerveja. Em Roma, na Itália, faziam o vinho. Tá? Então, essa coisa da cerveja já ter esse caráter meio bárbaro, revolucionário, a nossa ideia era que dividisse espaço nas mesas com pessoas de bom gosto. Então, se começou a fazer uma busca por harmonização. Eu participei em 2005, eu acho que foi, na primeira harmonização de cerveja e queijo que teve em São Paulo, no Brasil, que era com o portfólio da Eisenbahn na época, que era independente ainda. Eram 12 tipos de queijo, de 3 queijarias diferentes, e 12 tipos de cerveja. Então dava para fazer cruzamentos absurdos. E ali a gente viu que, é muito legal uma noite de queijos e vinhos, show, é bacana. Só que o vinho, ele harmoniza com o queijo só por contraste. Porque o vinho sempre é muito ácido. Já a cerveja tem a matéria do malte e a fermentação muito mais próxima da fermentação do queijo. E ela começa a ter umas harmonizações por complementação. E isso faz com que a matéria se abra de um jeito. Então, se desdobre, né? Resumindo, um dia tu pega um gorgonzola e prova com uma American IPA. Depois tu me fala. @burgomestre manda a mensagem. A gente conversava numa gravação anterior com a Raquel Recoeiro,
que ela é especialista em mídias sociais, Sim. e a gente falava da cauda longa, né? Como, na música principalmente, né? Como que um monte de banda underground conseguiu ter algum espaço de nicho, né? Por causa Sim. da internet, né? Sim. Com a cerveja também deve à internet essa popularização, essa criação essa multiplicação, né, em concorrência com a cerveja industrializada, a artesanal versus a industrializada. Eu ouvi uma informação há uns 5 anos atrás que as cervejarias artesanais nos Estados Unidos já tinham ultrapassado a produção das industriais. É verdade isso? Fake news. É? Não tem Eu termo acho de impossível. comparação o volume. Não, o volume é assim, a maior cervejaria artesanal dos Estados Unidos, ela deve equivaler a 2 dias de produção da menor industrial, né, que é a Samuel Adams. Né? Então, o que acontece... sempre tem um número que se fala que é tipo 2%, que é artesanal, movimento em termos de volume. Ok, a artesanal tem mais valor agregado, né? Ela nunca está em 99, mas... com certeza, a mídia social, ela ajuda. Por exemplo, tem um aplicativo que é o Beer Advocate. Tu toma uma cerveja e tu posta a tua sensação dela. Tu acha que ela é boa, tu acha que ela é legal, tu diz onde comprou e quanto custou. O Vivino da cerveja. E aí, então, isso contribui para todo mundo querer provar aquela cerveja e provar outras e botar na sua ideia. E muita gente vai conhecer a Zós porque viu numa mídia social, de alguma forma, acabou aparecendo, né? Mas, é que eu digo, não adianta nada. O melhor curso de cerveja que tem é o Horas Copo. Tem que ir no bar beber, pode decorar tudo que tu quiser de cerveja. Se tu não beber, não adianta nada. Até porque eu acho que quem usa esses aplicativos são as pessoas que já entendem Exato. mais e que já são mais curiosas. Já são assim. iniciados. Eu não vejo... eu falo pela cervejaria, tá? Não falo por todo o setor, porque realmente eu não saberia dizer. Mas, assim, pela cervejaria, assim... Hoje eu ainda tive uma reunião à tarde com o Eduardo, que é um dos donos, e eu tava falando pra ele, a nossa venda, ela não parte do Instagram. A gente Exato. faz impulsionamento, a gente faz postagens, a gente faz foto com Alan Miguel e tal, pra gente aparecer e de alguma forma a gente ser lembrado pelas pessoas naquele momento que elas precisam comemorar, tá? Mas a nossa venda hoje da cervejaria é por insistência no WhatsApp. Então, eu acho que a cerveja, ela traz essa intimidade, né? A gente tá bebendo uma cerveja num bar, a gente tá com amigos. A gente tá bebendo uma cerveja numa confraternização, a gente tá no nosso casamento, a gente tá na nossa formatura, a gente tá no nosso aniversário. Então, a gente tem essa coisa da intimidade muito ligada à cerveja. E talvez, em algum nível aí, por isso que a internet não vende tanto a cerveja. O que vende a nossa cerveja, de novo, a nossa Zós, é o boca a boca. É o vamos fazer um happy hour na sexta? Vamos, então vamos na Zós? Vamos. Estou trabalhando. O que eu mais ouço ali, eu tava trabalhando, meu amigo me ligou que queria fazer alguma coisa, eu disse pra gente vir pra cá, porque aqui dá pra vir direto, não precisa passar em casa pra tomar banho, pra não sei o que. Que eu venho pra cá e deu. Sabe? Então, assim, pra gente, assim, é muito do costume de tomar a cerveja, do fulano que gosta muito. Eu vim aqui porque meu amigo gosta muito. Eu vim aqui porque... Não eu vim aqui porque eu vi no Instagram. Não eu vim aqui porque eu vi uma propaganda ótima e linda de vocês. Faz parte. A gente precisa, tá? A gente precisa, dentro dessa linha, e até eu já vou mudar a pauta, mas dentro dessa linha é muito mais a presença do que necessariamente a conversão ali, né? Porque é a disseminação da cultura da cerveja artesanal, isso que eu falo, né? A internet, ela funciona muito bem para os hipsters. Tá? Então, Porto Alegre tem um bar com 20 torneiras e aí ele bota uma cerveja que
pela primeira vez foi feita um estilo novo, sei lá, é uma Pestra Stout. O hipster vai lá. Ele quer ir aonde tem mais torneira, ele quer ir. Mas ele toma uma. 50. Ele toma uma. Entendeu? Então, eu quero dizer, depende de como tu quer te posicionar como marca. Né? Então, assim, quando tu tem esse pertencimento, dessa coisa de tu beber e lembrar de um amigo, queria que tivesse tomando essa cerveja comigo aqui. É diferente. É diferente. E essa experiência de compartilhar, eu acho que a cerveja tem muito esse quê do alimento, que é do compartilhar, da gastronomia, né? Que a gente celebra com cerveja, a gente vibra com cerveja, a gente comemora, a gente... quando tá na fossa a cerveja. Mas o que eu quero trazer, a questão da experiência, a cerveja combina com gastronomia. Gastronomia é muito importante, principalmente o mercado local, entender a importância do setor na experiência conjunta, né? E um dos motivos também, e eu trago já pela história do Sadi, um dos motivos de alinhar a cerveja é com o alimento e fazer com que isso se torne uma celebração. Esse ano a gente está na 10ª edição da Quinzena Gastronômica. Sim. Né? Para quem não sabe aqui, ó, a Quinzena Gastronômica acontece entre 5 e 19 de outubro, olha aqui, ó. Em Pelotas. Em Pelotas, tá? E ela não acontece num lugar, é nos restaurantes. Então, cada restaurante, são 29 restaurantes participantes. As fotos estão lindas, produzidas pelo Alan Miguel do Bob Studios, ó. Mas acontece nos restaurantes, então cada restaurante tem um prato da quinzena. Nesse período de 15 dias, tem um prato específico que todas as pessoas, todos os empreendedores, empreendimentos, criam um prato para apresentar. A quinzena é uma amostra gastronômica, né? Me conta um pouquinho dessa história, dessa trajetória aí, Sadi. Bom, eu tive no jantar de lançamento, foi incrível, né? De a gente ver os valores que eram dos pratos da primeira edição. Exato. Tipo, prato para 2 pessoas na época, R$17. R$10,90. Tipo, R$10,90, surreal, né? Mas me conta como foi essa trajetória. E aí depois eu quero uma sugestão aí de harmonizações de alguns pratos aqui da quinzena. Porque tu é o cara, né? Olha só, me perguntam frequentemente, pô, tu gosta de estar perto da questão da cerveja, gastronomia, tu é músico, né? São 3 coisas gregárias que agregam pessoas. Então essa é a minha personalidade. Então quando, num dos shows que a gente fez, tantos aqui em Pelotas, né, teremos um em novembro, mas fizemos já... Que dia é em novembro? 23. Ingressos aqui no QR Code, na tela aqui, ó. Colocar o QR Code. Exato. E sabe, um dos primeiros shows do Nenhum de Nós foi aqui no Cais Entre Nós, ali no estádio da Boca do Lobo, porque banda autoral só tocava em bar de amigo. Então tinha os amigos que tinham bar e deixavam a gente tocar. E era muito legal. Mas essa questão de gostar dessa função gregária, eu recebi um convite um dia para fazer uma entrevista para o jornal Noite e Companhia, jornal que circulava nos bares na noite, que o então estudante de jornalismo Felipe Lang, né, eu escrevia, comandava. Tu escrevia? Escrevia. Olha aí. Então, e aí nessa entrevista a gente conversou bastante sobre o show, sobre tudo, e ele me convidou para escrever uma coluna, falasse de cerveja, dentro do que eu quisesse. E eu misturava sempre cerveja e gastronomia. E um dia, num churrasco lá em casa, no Naranjal, que eu nasci em Porto Alegre, mas a minha família é daqui, eu tenho casa no Naranjal. A gente comentou, eu comentava assim, um pouco triste da cena gastronômica de Pelotas na época, que ainda tinha muita diversidade, estava competindo só por preço. A situação econômica era difícil, na metade sul, né? Era só por preço. E aí a gente começou a ver, tinha restaurante português de primeira que eu conhecia, desembargador de Porto Alegre, que vinha no Vila do Conde. Né? Uhum. O Bavária, que voltou há pouco, era uma referência em culinária germânica. Né? A gente tinha as melhores churrascarias, primeiras parrillas do estado, aqui. Então, só que o pessoal estava tentando se
competir por preço baixo e, obviamente, que isso compromete a qualidade. Então, a ideia, eu tinha, viajando com a banda, eu tinha visto alguns festivais pelo Brasil, e a gente tinha que fazer um festival para tentar melhorar essa autoestima. Tá? E aí, a gente bolou, obviamente o Felipe tinha uma entrada muito grande, né, nesse meio, e aí, obviamente que a gente conversando, o pessoal entendia, meio desconfiado ainda. Que isso? Gastronomia, quinzena. Mas toparam a parada, a gente fez e teve um apoio da iniciativa privada também, e acabou o pessoal entendendo que durante 15 dias tu tinha um valor legal para sair, para experimentar uma coisa nova. E era, em vez dos 30 restaurantes serem concorrentes, eles eram parceiros, né, durante um período. E aí, isso veio não crescendo, óbvio, com desvios de rota por várias questões, inclusive pandemia e tudo mais. A gente retomou ano passado, e agora na 10ª edição, a gente fala da tradição dos sabores, e a gente, sem falsa modéstia, a gente entende que nós ajudamos a qualificar. Hoje, nosso polo gastronômico de Pelotas faz inveja a muitos lugares. Um dos lugares que melhor se come no Brasil, assim, é Pelotas, pela entrega de qualidade dos serviços, da experiência em relação aos atendimentos. O produto é incrível e, gente, o preço nem se fala. Porque se tu vai comparar uma comida, um alimento que tu vai comer em grandes capitais de Sudeste, o mesmo prato não é a mesma qualidade, muitas vezes, e o preço é muito, 2, 3 vezes maior. O pessoal comenta, em Porto Alegre uma parrilla é o mesmo preço de Pelotas, só que vem a metade. Entendeu? Tu falou uma coisa interessante sobre esses restaurantes que na quinzena ali não são concorrentes, são parceiros, né? Exato. E isso é uma coisa que eu vejo muito no Vale dos Vinhedos com relação às vinícolas. Claro. Os caras são parceiros no negócio do vinho em termos de turismo. Falta isso com a cerveja? Porque quantas cervejarias tem em Pelotas hoje? Antes de a gente continuar aqui, ó. Chegou a pizza. Vou fazendo as contas aqui. Mas pode... Chegou a pizza da Lacute pra gente saborear. Eu diria que são 6 cervejarias. 6? Não vou citar nomes agora, mas... Eu achava que era muito mais. Não, cervejaria com CNPJ, acho que são 6. Eu conto 5. Não, depois a gente conversa. Não, mas as Azós é Pelotas. Não, sim, eu conto com as Azós. Não, tá. Então tá bem, tu tá mais autorizado do que eu. Mas eu quero dizer o seguinte, o que acontece? O Vale dos Vinhedos, assim como o Vale do Itajaí para cerveja, em Santa Catarina, o Vale dos Vinhedos entendeu que o receptivo é importante. E isso é uma coisa que demanda um investimento e um custo para ter um receptivo para tu receber. Porque tu receber para visitar tanque de inox não tem graça nenhuma. Sim. Nem vinícola, nem cervejaria. Então tu tem que gerar uma experiência, né, dentro do local. E aí o Vale dos Vinhedos levou um tempo até que isso realmente fosse realidade. Assim, e em Porto Alegre tem a capital talvez que mais tenha cervejaria, mas pouquíssimas têm receptivo. Então o turismo não consegue. Sim, nem tem passeio turístico. Né? Exato. Não tem. A Azós, um tempo atrás, queria fazer um tour na cervejaria, né? Só que programaram, fizeram um espaço lá, fizeram uma rota que saiu um ônibus aqui, só que chegou uma hora que não tinha procura. Sim, porque uma só que tá sozinha no meio de tudo. Uhum. E aí, o turismo de Pelotas está organizado. E aí não exatamente. E aí não adianta. Aí é o nadar contra a corrente. E agora não adianta mais mesmo, porque agora a gente antes tinha lá em cima um mezanino. Pois eu cobiçava aquele mezanino para fazer uma degustação acústica. Não, e tinha uma câmara fria com as torneiras e tal. Aí depois a gente tirou a câmara fria de lá já porque ficou obsoleto, né? Claro. Começou a...
enfim, as pessoas não iam, na estrada e não pode beber, aí, né? Exato. Daí a gente fez essa rota que ia ter e não rolou, assim, teve muito pouca adesão, assim. Sadi, deixa eu te perguntar aqui, ó. Desses pratos da quinzena, eu queria que tu desse uma sugestão de cerveja, tá? Pra harmonizar com algum desses pratos aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que tu sugere pra gente? Tem muitas possibilidades. Difícil, hein? N possibilidades. Dá uns 3 exemplos aí pra gente, que eu acho que o pessoal quer saber também. Então, se voltar a Winter das Oz, ela vai muito bem com o carré do Malo, Sim. do Batuva Grelhados. É um carré de cordeiro. A Winter tem um malte tostado, mas tem um malte caramelizado e ela traz um aroma de frutas secas, né? Porque é uma fermentação, né, que carrega na levedura muita esterificação. A levedura é de whisky Tennessee. Levedura? De whisky. De whisky, né? Exatamente. Aí, por exemplo, vamos pro... Puxa vida, o Bavária teve um incidente lá, né? Mas deixa eu achar outro... Olha aqui, ó. Vieiras em Veneza. Nossa, essas vieiras. Isso é no Cantinho do Peixe Pronto, no Laranjal. Uma Witbier. Para mim, uma Witbier com esse prato. A Witbier tem uma certa acidez. A White IPA seria. E que poderia ser a White IPA, né, das Oz. O Jambalaya. Um combinado do aqui, né? Agora eu vou ter que ir em tudo isso aí. Jambalaya do Madremia vai muito bem com uma IPA. Vai funcionar Meu muito Deus. bem com uma IPA. Amanhã tô lá. Né? E olha só, sempre teve um conceito, a cerveja artesanal americana, craft beer, o Renaissance, sempre fomentou um beer and wine war, uma guerra. Não, tem que ser melhor com cerveja, melhor. Eu digo não, tem que ser uma experiência legal para todos. Então, por exemplo, tem menu experiência no garagem da ilha que já vem com Malbec argentino. Sensacional. Vai muito bem com uma Red Ale também, né? Porque é uma bisteca, um ponto espetacular. Então... Alô, garagem. Alô, Red garagem. IPA pra você. Viu? Ó, Red IPA Temos todas as opções até totalmente agora, então assim... Só tô esperando os parceiros. Não, o Cantinho do Peixe Pronto já eram os parceiros. O cantinho. E até quando vai a quinzena? Dia 19 de outubro. 19 de de outubro. Mas tem alguns restaurantes que mantêm os pratos um pouco depois. Isso é uma coisa legal, né? Que cria o prato pra quinzena, pra essa amostra, e tem uma procura tão grande que incorporam no cardápio. Exato. E aí a pessoa diz, aquele que era o prato da quinzena, já tá no cardápio. Ó, Então dá pra na ir depois. Charqueada Santa Rita Dá pra ir depois. tem um risoto de charque. Eu acho que o charque vai muito bem com a APA. Para mim, aliás, a APA eu fiz um estudo sobre isso por encomenda. Para mim, é a cerveja do churrasco. Mais que a IPA? Mais que a IPA. Mas é que a minha leitura de churrasco vai desde o pãozinho com alho até abacaxi com canela. Sim. A gente não tá pensando só na carne. Exatamente. Então ele tá passando por uma série de nuances, uma paleta de sabores que para mim a APA consegue, em alguns momentos, o caráter maltado se encontra junto com o lombinho com bacon e o caráter lupulado vai se encontrar legal no costelão. Né? Então acho que ela é o grande coringa de um churrasco. Eu vou dizer duas coisas que, aliás, estamos tomando aqui. Que tem a ver com o meu humor, vocês vão entender um pouquinho. Uma delas tem essa coisa de toma um copo de cerveja e um copo de água, né? Um copo de cerveja e um copo de água. Eu percebi que eu me perco quando eu faço isso. Porque parece que a água dá uma diluída. Porque fica bêbado. Não, tu acha que tá tudo bem. Quando vê, de repente, pum! Bateu. Porque o álcool tá no teu sangue. Ele vai continuar ali. E a água só dá uma disfarçada. E a outra, claro, tu fica hidratado e ressaca e tal, é melhor, né? Que a cerveja, na real, desidrata. Isso, então tu tem que tomar água. A minha conta é diferente. A minha conta é 3 copos de cerveja e 1 de água. Quando eu chego a 3 litros de água, eu paro com a água.
E a outra coisa que eu descobri que funciona bem, a gente diz assim, começa com as bebidas mais fracas e vai aumentando. Não, pelo contrário, porque aí também me perco. Não, eu tenho que começar com as mais fortes e aí quando eu já tô mais ou menos, eu vou para as mais fracas, que eu permaneço mais tempo. É que eu acho que as pessoas falam isso mais pela questão de sabor, né? Porque aí depois que tu tomou a noite inteira uma IPA, tu vai lá e vai tomar uma Pilsen e tu vai achar que tu tá tomando água, né? Tá, mas vamos ser multidisciplinares. Aquele casamento formal, antigo, que começa o garçom servindo uísque. Não, começa com coquetel, aquele doce. Doce. Aí eu passo. Aí vem um whiskyzinho, toma um whiskyzinho. Daqui a pouco vem um vinho. Aí tem lá o bolo espumante. Aí depois, se tiver uma ceva, ok, nessa sequência vai bem. Diferente de num bar cervejeiro, que tem 10, 12 torneiras. Às vezes, eu vejo em festival cervejeiro, o cara chega... Qual é a mais forte aí? Da Imperial IPA, eu quero essa aqui. E sim, mas vai tomar o que depois? Vai pra onde depois? Não tem. Aí tem que começar, né, de baixo, uma Vit, uma Pilsen, uma American Lager, enfim. E é legal isso porque o sabor, ele vai sendo desenvolvido pelo teu palato. E aí, quando eu chego no topo, vamos dizer que eu faço uma sequência dessas, antes de ir embora, eu gosto de puxar o balão para baixo e tomar uma lager antes de ir embora para voltar para a realidade. Botar o pé no chão. Exatamente. O que vocês acham hoje do mercado da cerveja em relação ao que está rolando de tendência? Em relação ao público de geração Z, ao novo público que tá surgindo também, né? Que é o meu irmão que tem 18 anos. Acho que eles não bebem. Estão bebendo muito eles menos. Tomam muito kit. Menos. Meu irmão não bebe. Ele bebe por influência quando a gente tá junto. Mas assim, e tendência no mercado cervejeiro? O que vocês estão percebendo? Uma tendência muito forte hoje é a cerveja zero álcool. Sem álcool. Uma amiga minha que mora em Amsterdã foi no supermercado e ela filmou a gôndola da cerveja sem álcool, tá já quase o tamanho da cerveja com álcool. Porque o 40 mais, 50 mais... Volta ainda um pouquinho pra mim. Entendeu? Quer socializar, mas entende que tem que diminuir o álcool. E como é que funciona sem álcool e sem glúten? Porque ela não é produzida... Se é fermentada, não gera álcool. Como tem várias maneiras de fazer. Uma delas é membrana. Uma membrana que filtra o álcool. Vamos resumir que é isso. Tá? Microfilmes. Tu tem uma levedura que atenua o açúcar da cerveja sem gerar álcool, gera outros componentes. Tem uma forma de congelamento, né? Tu abaixa no último e aí como o álcool não congela, tu consegue fazer a retirada dele depois de todo o processo produtivo terminado. Então, mas todas elas alteram um pouco o sabor da cerveja. E a sem glúten? Sem glúten é uma questão de enzima. Tá? Adiciona uma enzima. Tem proteases, tem enzimas que tu adiciona a enzima e ela consegue. Só tem que ter muito cuidado por causa de contaminação cruzada. Ou seja, mínimo, sei lá, que a poeira da moagem do malte pode causar problema. Então tem que ter muito critério para poder certificar uma cerveja sem glúten. Eu acho que a sem glúten é mais pro pessoal aí que... É celíaco. Mas é que os nutricionistas enlouqueceram, disseram que o glúten vai matar as pessoas, não é mentira. Não, mas eu acho que é mais por isso mesmo, porque eu acho... eu não sei, eu nunca li todos os rótulos, tá? Mas eu acho meio difícil não ter esse cruzamento, ou a fábrica ser completamente segura para dizer, não, aqui não tem esse teria cruzamento. Que ser uma fábrica só sem glúten. Durante anos, eu fazia um talk show cervejeiro, que era na segunda de cada mês. A gente criava um tema e tal. E teve isso durou 7 anos. Uma vez foi cerveja sem glúten e eu chamei a Associação de Celíacos, médicos e especialistas, e eles falaram que no Brasil, as cervejas gluten-free, certificadas, elas tinham menos de 4 ppm de glúten, que, inclusive, é o mínimo que o instrumento avalia. Sim. Ou seja, é o mínimo, tem que ser abaixo de 20 por lei, mas as daqui eram todas abaixo. Né?
Ou seja, eles conseguiam porque se tu conseguir levar até um invase a cerveja com a enzima, ok, então tem que cuidar muito nessa parte. Então, é assim, é seguro. A Stella Artois tá com uma cerveja sem glúten que tá fazendo um maior sucesso hoje. Sim, eu comercial. já provei. Uhum. E é ok. É bem boa, é boa. É ok. Então, mas nesse programa, era o pessoal, o celíaco, dizendo assim, eu não entendo por que tem gente que não tem o nosso problema, fica procurando coisa sem glúten, que não tem nada a ver, mas é opção. Eu acho que isso é uma inserção cervejeira, né? Sem álcool, sem glúten, e as cervejas veganas também, que tem, porque tem se usa no processo clarificante, em alguns casos, que é ictiocolo, que é feito de, sabe aquela bolsinha que os peixes têm, aquele balãozinho? Sim, que eu adorava estourar. Aquilo ali é um grande clarificante. Exatamente. Eu pescava. Balãozinho! É um grande clarificante aquilo. E então a cerveja vegana não pode ter ictiocolo. Tá? Nem Vai gelatina. ser cancelado, Alan Miguel. Cancelado amanhã nesse momento. sai do ar. Então acho que tem que ter Teremos inserção haters. cervejeira. A pessoa, mas cerveja sem álcool. Cara, é inserção, né? Tem dia que eu não quero dirigir, não vou dirigir, eu vou dirigir, eu não quero, porque eu quero fazer uma semana sem álcool. Cara, eu prefiro cerveja álcool do que Coca-Cola. Eu utilizo. Deixa eu. Deve ter gente que Não, fica eu até não vou altinho julgar. com a cerveja sem álcool. Claro. É muito bom, porque aí tu tira aquele gosto que tu quer tomar uma cerveja, e aí tu sacia aquela vontade e tu sabe que tu não tá com álcool no corpo. Jogo de futebol. Tem que ter No cerveja. Rio Grande do Sul, não pode vender cerveja em estádio. Tá? No Paraná pode, em Minas pode, Rio aqui não pode. Tá? Só na Copa que permitiram, porque a Budweiser era patrocinador. E aí eu digo uma coisa, uma vantagem. Agora a cerveja está sempre gelada. Porque ninguém toma. Antes era tudo cerveja quente. Agora ninguém toma, está sempre bem gelada no solaço. Né? Às 5 horas da tarde, no meio do jogo. Então uma sem álcool tu vai ficar bem feliz. Bem fácil. A gente tem um bloco aqui no nosso programa que é o Chat GPT Pergunta, né? Então a gente pede para a inteligência artificial fazer uma pergunta pra gente sobre o nosso assunto, e ela vai fazer agora uma pergunta pra gente. Pergunte, chat GPT. Como vocês veem a evolução do mercado de cerveja artesanal nos últimos anos e quais estratégias têm sido mais eficazes para se destacar em meio ao mercado cada vez mais saturado? E depois eu vou falar sobre é possível ser... Vamos ver, responde esse. Mas é possível ser artesanal com processos industriais? Depois a gente vai falar. Mas, e aí? Bom, as estratégias é melhorar o serviço. Acho que as pessoas estão cada vez mais querendo proximidade, né? Da maneira mais complexa de me expressar, assim. Eu acho que é isso, assim. Os clientes das Oz, eles sempre perguntam, e se faltar? E se faltar? Eu vou ter? Ou você não tem? E se der problema na chopeira? Essa chopeira explode? Esse gás aqui, ele vai explodir. Sabe que hoje a gente tá com o advento da inteligência artificial, inclusive, a gente tem muitos atendimentos completamente mecânicos, né? Então, esses tempos eu faço de tempos em tempos ali testes de atendimento com os concorrentes aqui da cidade que fazem o mesmo serviço que nós, que é o atendimento ali de chopeira, entrega de chopeira, barril e tal. E eu tive um atendimento, eu simulei que eu ia pedir um barril de 50 litros de Pilsen. E o meu atendimento foi completamente mecânico. O tempo todo, não falei com um humano em momento algum. E isso eu acho que também aproxima mais as pessoas
da cerveja artesanal, e ao mesmo tempo me deixa, como gestora, assim, me deixa um pouco de invejinha dessa organização que eles têm, que tu consegue atender, por exemplo, 10 pessoas por minuto, sabe? Sendo que a gente aqui nas Ozes, a gente não consegue fazer isso, porque o nosso atendimento é completamente humano. Mas acredito que a estratégia tem sido justamente essa, né? Dar um atendimento mais humano mesmo. Né? As pessoas, elas vêm procurar, elas querem conversar com alguém, elas querem entender como é que funciona, elas querem Porque saber se o barril vai explodir. E aí ela quer entender o teu evento. Não, e a questão do barril entenda. explodir é realmente bem sério, sabe, Alan? Porque eu tenho essa pergunta praticamente diariamente na cervejaria. Não é um assunto besta. Não, é real mesmo. Existiu uma pessoa, há pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul, que faleceu porque um barril explodiu. Então... Mas o que ela fez? Bobagem. Ela ligou um compressor para não ter que usar gás. O delivery é sempre um gargalo. Porque no momento que a cerveja... Tu cuidou da tua cerveja, cuidou com todo carinho. Ela saiu e chegou na casa da criatura, ele pode inventar qualquer absurdo. Só que existe uma questão de segurança para isso. Então, é importante isso ser... Por isso que eu acho que o atendimento mecânico não te dá toda essa... informação. Cuidado. E aí tu explica pra eles fora que não mexer na chopeira e congelar o chopp. Isso acontece todos os dias. Aí sim, aí o cara já tá pra lá de pesar e tem que trocar o barril, ele não sabe fazer. E assim, e aí a gente explica isso, né? Que a pessoa fez uma má utilização, mas houveram outros também que foi ali por manômetro errado. Isso, então pode haver. Porque a gente usa um manômetro que mede menos de 5 bar, né? O manômetro mede a pressão que tem dentro do barril. Cerveja tem uma pressão para ser expulsa do barril, né? E aí as pessoas sempre ficam um pouco preocupadas com essa questão, e a gente explica o porquê que não pode dar erro, porque os nossos manômetros, eles têm válvula de alívio, porque é menos de 5 bar, enfim. E que a equipe vai deixar instalado e a pessoa não vai nem precisar mexer naquilo ali, até a gente indica para não mexer, porque se mexe aí já espuma demais, espuma de menos, enfim. Sim. Mas sempre tem os tarados que mexem ali na chopeira tá saindo pouco reduzir. Aqui, moço. Sempre tem um amigo que sabe como é que faz. Não, aqui, ó. Só virar aqui, ó. Sempre. A vazão da torneira. A gente atendeu o cliente no meio da madrugada aqui, que a vazão traz a vazão. Exato. E, enfim. Mas essa estratégia de ser mais humano e de ter esse atendimento com... A gente tem hoje na cervejaria chopeiras específicas para evento. E chopeiras mais para casa, tá? Então, assim, eventos de até 50 pessoas, a gente pode usar uma chopeira mais caseira. Eventos de mais de 50 pessoas, ou a gente usa 2 chopeiras, sendo até 100 pessoas, ou a gente usa mais chopeiras, ou então a gente usa uma chopeira. A caseira com gelo, tu diz? Não, caseira que eu digo que ela tem menos vazão, menos copos por até 30 hora. litros recomendo ser chopeira com gelo. A chopeira com gelo é a chopeira maravilhosa. Em festivais americanos de cerveja não tem uma chopeira elétrica, é só chopeira com gelo. E é maravilhosa. O gelo dura. O pessoal acha que o pessoal quer ter uma igual a do bar. Cara, fria. Pega uma com gelo até 50 litros. Mas aí a gente prática, tem... rapidinha. E, velho, num evento assim... Não, tu leva pra praia, né? Não bota gelo e sal... Não bota sal e álcool no gelo, pelo amor de Deus. Não precisa. Não congela. Precisa. Aí depois pra descongelar é uma desgraça. Não precisa. Pra descongelar, não descongela tão cedo. Leva outra, né? No mercado de São Paulo, lá, que as chopeiras são congeladas todas em cima. Tem aquelas chopeiras antigas que, né? É uma lenda aquilo. Não sei quantos metros de serpentina e tudo mais. Bar do Luiz. Mas complementando a pergunta do chat. Eu acho que hoje em dia tem uma coisa que é muito séria, que é a viabilidade da cervejaria. A cervejaria hoje tem uma margem de lucro muito pequena. A compra de insumos em quantidades de artesanal, ela obviamente não tem um valor tão convidativo, né? Quanto uma cervejaria que otimizado, maior volume. E então, primeira coisa, me pergunto, o que tu precisa para ter uma cervejaria? Um bom cervejeiro, uma boa receita? Digo, tem que ter um equipamento bom que tu conheça
e um bom tributarista. É verdade. Alguém que conheça a legislação tributária. Pode ser advogado, pode ser um bom contador, porque senão tu vai pagar errado. Se tu pagar mais, tu botando dinheiro fora, se pagar menos, depois tu vai ter que Pagar igual. pagar igual. Né? Isso é fundamental. Uma boa dica. E assim, e tem que cuidar sempre a questão das ampliações, porque a cervejaria tu começa com uma produção, e daqui a pouco tu tem oportunidade para aumentar. Aí tu aumenta um lado da fábrica e o outro vira um gargalo. Aí quando tu consegue aumentar tudo, a demanda é complicada, porque a distribuição é muito cara. E aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem o problema de ser um produto ainda muito sazonal, né? Exatamente. Nosso inverno, principalmente esse ano, assim, foi muito rigoroso. Aqui em Pelotas, especialmente, foi Sim. muito chuvoso. Sim. Isso não convida a tomar uma cerveja. Infelizmente, tá? Porque a IPA pro inverno é maravilhosa. incrível. Mas A IPA é boa sempre. na A IPA frente de uma lareira, uma IPA é incrível. Mas não é ainda o nosso costume, né? A gente tem isso, que o inverno é muito mais ligado ao vinho, enfim. E então, o nosso inverno é amargor total, assim. E aí, é nesse inverno que tu faturou no verão, aí tu precisa passar pelo inverno, só que aí no final desse inverno tu tem outro verão. E aí tu precisa programar a produção pra esse verão, que é tipo o triplo do que tu produz Tem que durante... encher o tanque todo. Sabe? Ainda tem outubro no meio do caminho, que outubro sempre tem as festas de outubro que dão uma escoada no produto, mas tu tem que refazer para ter... Tem Pro que final de ano. Em Exato. 2 meses. Tem que E produzir. aí, às vezes, acontecem... agora a gente tá com esse problema, inclusive. A gente trocou toda a rotulagem da cervejaria e aí a gente tá com falta de insumo de garrafa, de 355 ml. Por quê? Por que faltam garrafas? Tem pouca... não existe muitas fábricas de garrafa de vidro aqui no Brasil. E as que tem, elas optam, obviamente, por escoar o produto delas quando tá escasso para as cervejarias grandes. Porque enquanto a Zós pede 2 pallets, tô exagerando, né? Whatever. Tem uma cervejaria enorme que vai pedir 20. Então, eles 20? não vão... 200? até mais, Tô falando É aqui numa 1%, né? Então, Meu sim, eu não vou guardar o meu produto pra ti. Pode ter entende? contrato e eles não vão te entregar, dizendo, não, a Ambev comprou tudo, acabou. A gente Aí, teve, há uns anos atrás, aquele caso da cervejaria Becker, né? Baker. Isso aí também ainda Baker, é minha sombra. Baker. Uhum. Acho que foi o antifrisante, como é que chama? Aqueles tanques que mantêm a cerveja, eles têm uma serpentina externa com líquido refrigerante. Imagina, é uma chopeira gigante. Sim. Esse líquido refrigerante, ele tem algumas... vamos dizer, precisa usar um líquido que seja alimentar, ou seja, para evitar qualquer problema. Só que ali houve vários casos, uma sequência, né, de falta realmente de cuidado, desde o vendedor desse líquido refrigerante, ele dizer que vendeu uma coisa e vendeu outra, até o cara que comprava não se dá conta que houve uma variação absurda de volume, ou seja, estava gastando mais do que deveria. E assim, enfim, foi uma... E qualquer cervejaria poderia ter acontecido aquilo, né? Na época, eu me lembro que a gente... E até hoje ainda tem pessoas que perguntam, não tanto quanto as do Se o Barril Explode, mas ainda existe. A gente tem laboratório lá na Zosa, então toda a produção, ela passa por teste. E isso poderia ter sido identificado. Claro. Todo lote é testado. Sim, já aconteceu da gente identificar alguma contaminação e conseguir corrigir no tanque. Ou já aconteceu também lá nos primórdios da cervejaria de o Matheus simplesmente abrir uma torneira e um tanque de IPA. Porque não ia dar pra... Então, foi uma sequência de negligências. Aí tu achar um culpado... Não, a minha pergunta é muito complicado. Eu me dei conta assim, não defendendo ninguém. Eu sempre prefiro artesanal. Então, tudo que é lugar que eu vou, eu vejo se tem, eu tomo. Eu fico pensando, às vezes eu tô tomando um troço que eu não sei quem é que fez, que eu não sei de onde que veio, né? Então, e eu penso nisso. Por isso, o Ministério da Agricultura, ele certifica, né,
um número de inscrição e tu entregou a tua receita para ele, junto com a vigilância sanitária, né, te atesta que tu pode vender essa cerveja no mercado. Então isso é fundamental. Por isso que o cervejeiro caseiro não pode vender a cerveja. Vamos fazer um festival, como já fizemos vários antes, mas hoje em dia não pode mais. Por quê? Porque tem cara que é caprichoso e tem cara que não é. Uhum. Tem cara que quer fazer para vender e aí cada episódio desses causa um problema de mercado. Sim. Porque muita gente não, só um pouquinho, a Heineken não vai me dar isso. A duplo malte não vai me dar, não tem problema. Então isso gerou uma demanda negativa muito grande. Né? Nossa ideia, e até a quinzena surgiu, né, nesse anseio, né, de aumentar a autoestima das pessoas, do mercado gastronômico e não disputar preço e sim valor. E o Tino surgiu dessa ideia a partir das enchentes, que foi uma ideia do Cuca, que a gente queria... tem 3 fatores, né, que o Cuca identificou, e é um fato, assim, que pós-enchente, o êxodo, que as pessoas não querem mais ficar no Rio Grande do Sul, já acham frio, já acham a autoestima das pessoas por estarem aqui, e economicamente não vai vir. Os investimentos. Como é que vai investir, assim? E o Tino surgiu dessa necessidade, assim, de trazer autoestima para o nosso mercado da economia criativa, né? Até com base nisso, assim, uma das coisas que nosso objetivo dentro do podcast é falar bastidor, né? Falar, assim, os corres que as pessoas têm para fazer com que as OS venda, com que as harmonizações e os cursos sejam feitos, assim. O que vocês têm de dificuldades, não, mas de casos engraçados que já aconteceram em cursos Sadia ou indo em lugares da quinzena gastronômica, Natália, de clientes, de histórias de fizemos uma campanha e deu muito errado. O que vocês... tem para trazer pra gente, assim, o case do bastidor do corre mesmo, assim? A quinzena, né, nesses 20 anos de quinzena e 10 edições, houveram várias situações, né, que obviamente ficaram curiosas. E desde o próprio restaurante não entender o espírito da história, né, e querer se esconder, ele não querer participar como... ele quer que o pessoal vá no restaurante dele, mas não quer que vá nos outros. Então a gente conversava, ia lá e chegou até casos do restaurante ser afastado da quinzena, né? E depois vir atrás, né? Querer correr atrás da história, mas assim, eu acho que é muito difícil entender esse espírito cooperativo. Isso é uma coisa que a gente tem experimentado no Brasil, né? E na quinzena a gente viu que isso aconteceu bastante, assim. Até caso de pessoas que ligavam dizendo que não tem nenhum prato vegano na quinzena. Mas o restaurante não ofereceu, nada contra o cara ter essa opção, mas se não tem, não vai. Tem problema, ok? Não tem que ter uma obrigatoriedade, né? Nada que obrigado é bom, né? Nas OS a gente tem um problema, né? Que é a cerveja não ser pasteurizada. E por isso, assim, durante muito tempo a gente não conseguiu investir em refrigeradores. Na verdade, não é nem que a gente não conseguiu investir, a gente não conseguia achar uma solução para este nosso problema. Então, por isso a gente ficou tanto tempo fora do varejo, porque talvez vocês não saibam, assim, mas a maioria dos supermercados podem ser grandes redes, podem ser pequenos mercados. Eles desligam o disjuntor quando eles fecham o mercado. E essa oscilação de temperatura para a cerveja, ela causa uma perda de corpo, de sabor e de característica Natália, original da cerveja. Me permite explicar esse conceito. Acho que está em quadro aqui essa
esse cooler aqui das Oz, certo? Esse cooler está garantindo o que se chama de cadeia fria. Porque ela falou pasteurização. A cerveja, toda ela é produzida, chega no tanque final, ela é cerveja. Aí, aqui no Brasil, o pessoal resolveu chamar, se tu botar isso num barril ou numa garrafa, é chopp. Não, isso não existe. É uma cerveja fresca. Por quê? É uma cerveja que ela tem um prazo determinado, que ela vai ficar com o frescor, né, da produção. Para colocar ela em supermercado, nas gôndolas e ficar nos bares, durar 6 meses, 8 meses, 1 ano, tem que pasteurizar, que nem se faz com leite. É um aumento de temperatura até... um aumento, choque de temperatura. É um choque de temperatura que inibe micro-organismos. Né? Sim. E então tem algumas cervejarias que optaram por não fazer isso, porque sempre que tu faz isso, tu prejudica o sabor e o frescor. Então a Oz optou por isso e precisa da cadeia fria, que é cara. E acaba não valendo a pena a gente investir em insumo caro para fazer isso no final, assim. Então, como a nossa cerveja, a gente tem isso como premissa, né, na cervejaria e servir a cerveja viva, acabou que se torna um problema muitas vezes, assim. Então, tipo, a gente quer ter o produto de vocês aqui porque muito cliente pede, blá, blá, blá. Tá, mas assim, tu desliga teu freezer? Ah, sim, pois é. Mas aí tu não vai conseguir desligar. Só que as pessoas não entendem que isso realmente é um problema. Elas só vão entender quando o cara vai lá e diz, essa cerveja aqui tá azeda. Uhum. Aí o que eles dizem? Vai lá e reclama. E aí eles vêm aqui e reclamam. Ou te devolvem, né? E aí eu dou outra cerveja para essas pessoas. Entende? É óbvio, porque eu quero que as pessoas tenham a melhor experiência com o meu produto. Mas eu avisei como é que tu resolveu isso no varejo agora? E aí a gente tinha os bares, né? E restaurantes. E nos bares e restaurantes o problema é outro. O problema é o barril. O barril fica fora do gelo enquanto ele tá na chopeira. E aí a gente comprou para os que tem mais volume, estamos ainda investindo, né, nesse setor, a gente bolou ali junto com a Memo, que é uma das nossas fornecedoras de chopeira, um refrigerador, assim, que dá para pôr o barril e tem o formato, e aí tem a saída ali do coisa, e aí ele fica ali o tempo inteiro. Mas isso ainda é um tabu, então tem muita gente que ou consome e não, eu vou botar no gelo, não, depois que terminar eu vou fechar o barril e vou botar no gelo, ou não, eu não vou desligar minha luz, e aí acaba desligando, e aí acaba dando problema no produto, e muitas vezes esse produto fica ruim, ou acaba, e aí segue ali a plaquinha que é a Helles ou a Pilsen das Oz que tá ali, e aí eles servem um outro produto no lugar. E aí, esses tempos nos ligaram, tipo assim, eu fui lá no restaurante X, né? E tava escrito que era o chopp de vocês e eu tomei e certamente não era o chopp de vocês. E mando uma foto e eu vejo que realmente não é o chopp da gente, só pela cara do produto. Então isso é aquilo realmente... que eu falei, a gente cuida tanto quanto possível até sair da fábrica e depois... Aí... Até uma dica para os nossos consumidores: a nossa cerveja nunca vai ser turva. Ela sempre vai ser assim. Então, assim, quando for turva, não é nossa. Pode ter certeza que não é. Porque é só uma... já pegou a dica aí. E pode nos avisar, tá? Que tá ali, mas que não é a nossa. Gente, eu quero agradecer demais esse bate-papo. Foi incrível, principalmente... Pra mim, que amo cerveja e ter essa troca, né, de um cara que é especialista em cerveja e uma coordenadora de uma cervejaria, que é a nossa apoiadora e parceira aqui também. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Ana, pela parceria também na quinzena. Não, tamo junto. Já pelo segundo ano. Um serviço, quinzena. Até quando vai? Quinzena começou agora nesse fim de semana e vai até o dia 19 de outubro. Dentro dos 29 restaurantes, mas se atentem, que alguns mantêm os seus pratos, né, após o período da quinzena, e
faça um exercício de sair da caixa. Provar coisas diferentes. É. A gente tem feito isso e é sempre muito legal. Vamos pra onde hoje? Hoje é o filé Wellington. Nossa, do Dom Samuca. Dom Samuca, que é Gente, um preparo, eu puxei já a orelha dele. Olha aqui, ó. Se chegar uma mesa com 8 pessoas, vão sair 8 iguais. Eu não estou preparado. Ele é bem focado, né? Muito legal. Né? Muito bem, tem conhecimento. Tem que lembrar que tem alguns restaurantes que servem no almoço também. Ontem eu almocei no Paiol. Sensacional. O salmão com molho de limão siciliano. Tem uma batatinha também. Mas não, saladinha. O Paulo é muito caprichoso. Uma batatinha, adorei. Adorei. Não, tem. Dá uma olhada que tem ali. Tem para almoçar, tem para jantar. Dá pra provar os 29 se for focado durante 15 dias. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi o TinoCast, o podcast. Só um pouquinho, deixa eu repetir sobre o show do Teatro Guarani, dia 23 de novembro. Né? Mais um show que nem de nós vem a Pelotas. E dessa vez, pela primeira vez, sem o João Vicente, né? Nosso gaiteiro tecladista que nos deixou agora em maio, mas então é um desafio para a gente voltar nesse lugar primeiro show tão legal aqui no Guarani. Né? E falar que a cerveja e a música têm uma coisa em comum. A cerveja não é de quem faz, é de quem bebe. A música não é de quem faz, é de quem ouve. Muito obrigado. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa. E antes só de fechar, a gente sempre pede para os nossos convidados o quê? Qual é o nome do episódio de hoje? O que vocês acham? Qual o título? Qual o título do episódio? De acordo com o que nós conversamos. Alguma ideia, tá? Nossa, eu sou péssima nisso. Não. Se não tiver, a gente tem, mas aqui a gente gosta de dar contribuição. Sempre vai surgir daqui, desse lado. Para mim é o seguinte: crie, beba e ame. Esse foi o TinoCast e até o próximo episódio com muito mais sobre a economia criativa do sul do Brasil. Tchau, tchau. Uhul!